Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou psicopedagoga das escolas Hilda Holtzhausen Moura e José Rodrigues dos Santos e hoje eu vim aqui conversar com vocês, aproveitando essa reta final de ano, para fazer alguns lembretes importantes nesse período, principalmente porque estamos vivendo um ano bem desafiador. Eu acho que todos nós estamos um pouco mais cansados, uma grande maioria com certeza um pouco mais ansiosa. E com as crianças não é diferente, né? Embora a gente tenha uma impressão, às vezes errada, de que as crianças não têm compreensão do que acontece no entorno social, né? É muito pelo contrário, eles geralmente têm uma esponjinha para isso, né? Que às vezes funciona melhor do que a nossa. Então, hoje eu vim para a gente conversar um pouquinho sobre como tá a rotina aí de casa. Rotina é uma coisa que eu sei que às vezes é difícil de manter. Ultimamente tem sido muito mais desafiador para os pais, com certeza, manterem essa rotina, mas a gente não pode deixar de relembrar a importância que ela tem, né? E não só agora nessa reta final, mas também nas férias. Por quê? O ano que vem nós ainda não sabemos como será, né? Um futuro incerto, né? Próximo e incerto. Então a gente precisa garantir que algumas coisas protejam as nossas crianças. E rotina protege, tá? Então, pra gente falar podia falar de coisas básicas que a gente já conversou outras vezes, né? Sono, alimentação, né? Então, assim, pequenos lembretes, né? A criança precisa dormir geralmente 8 horas por dia ou mais, né? Dormir cedo e acordar cedo. Não é saudável que a criança acorde muito tarde. A alimentação ser feita sempre no mesmo local, de preferência que ela tenha a maior variedade possível entre a cultura alimentar da família, né? Que na hora de fazer as tarefas ela faça sempre na mesma hora e no mesmo lugar, né? Que tenha uma pessoa de referência para auxiliá-la. É lógico que a gente sabe que nós estamos numa realidade totalmente inesperada, né? As famílias tiveram que se adequar e estão fazendo o melhor possível, a gente sabe. Mas o vínculo para a aprendizagem é bastante importante. Então, valorizar o professor e todos os agentes educacionais que estão em contato com a criança dentro de casa é importante, mas também é importante que ela tenha uma pessoa de referência na família que possa auxiliá-la. E às vezes auxiliar não é nem saber, né, a tarefa, né? Eles aprendem hoje coisas muito diferentes das coisas que nós aprendemos. Mas sentar junto, né, ir questionando, né, perguntando como que fazia na escola, pedir ajuda para o professor ou para o agente que de repente está em contato com a criança, né, os professores oficineiros, no caso da nossa escola também. Então, assim, sempre manter uma boa relação com a escola e com a criança no momento da aprendizagem. E aí eu vou entrar para vocês, então, as 3 habilidades que eu queria que a gente conversasse um pouquinho para não perder de vista nessa reta final, que são as habilidades de comunicação, de expressão e de persistência. Essas 3 habilidades são habilidades básicas para que a gente consiga ajudar as crianças a se desenvolverem da forma mais saudável possível nesse período, né? E como nós somos os adultos, né? Então a família e os profissionais da escola são os adultos de referência, então, para a criança, né? Nós somos os adultos de referência. Lógico que existem outros, né? Dentro da comunidade. Então, de repente, um vizinho, um colega dos pais, enfim, podem também exercer uma influência importante sobre o comportamento da criança, mas, via de regra, é a família e os profissionais da escola. E aí, criança aprende, gente, por um negocinho que chama modelagem. Ela aprende vendo o que a gente faz. Então, aquele do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, para a criança não dá muito certo, né? Esse dito não vai funcionar.
Então a gente precisa se atentar muito ao nosso próprio comportamento nesse período, porque como eu disse no começo do vídeo, nós estamos todos cansados, estressados, ansiosos, e aí a probabilidade da gente falhar nesse modelo é muito maior, né? Então, a criança, ela vai poder aprender também, né, pelas ações dela, por erros e acertos, consequências, tudo isso que a gente trabalha. Mas é preciso que a gente tenha ciência, né, que a gente saiba que o nosso modelo, o modelo que a gente oferece, tem uma grande influência na formação aí do espectro dos comportamentos da criança, certo? Então, assim, o que o adulto então precisa fazer basicamente, né? Lógico que não é só isso, mas já é um bom caminho andado, além de garantir as rotinas de horário e tal, que a gente já falou, é se comunicar bem, se expressar bem, ter persistência nos limites e respeito com a criança, né? Então, quando vou começar de trás para frente, muitas vezes a gente ainda acredita num modelo de educação em que a gente acha que a criança aprende na base da violência. Mas nós estamos numa época em que a gente não aceita violência nem com os animais, né? E não é para aceitar mesmo. Mas por que então que a gente acha que a criança vai aprender apanhando, né? É lógico que ela vai aprender alguma coisa assim, mas nem sempre vai ser aquilo que a gente gostaria que ela aprendesse. Geralmente o que acontece quando a criança é punida com violência é que ela extingue aquele comportamento, né? Que ela para de fazer aquilo que foi o motivo de ter apanhado por um tempo, mas depois ela pode voltar a apresentar esse comportamento. É muito mais comum que ela volte a apresentar o comportamento do que ela não volte. Então, você fala assim, bati porque fez birra por tal coisa. E aí a criança nunca mais faz birra por causa daquela situação, mas ela faz birra por vários outros motivos. Então, quer dizer, o comportamento de birra continua lá, né? Ela só fez uma associação com aquele estímulo específico. Bom, então a gente entende que a educação das crianças não deve ser feita através da violência, né? Então, como que a gente funciona para educar e modelar essas crianças, né? Lógico, é muito mais complexo que isso, mais uma vez eu vou dizer, mas se a gente treina na gente essas 3 habilidades que eu vou dizer para vocês, com o tempo elas podem nos ajudar aí bastante na modelagem das crianças, no exemplo que a gente está dando para as crianças, né? Então, persistência é a habilidade da gente garantir que os limites que a gente estabelece sejam cumpridos, né? Então, assim, todas as casas, todas as famílias têm crenças e valores próprios, né? Que diferem, às vezes, de uma família para outra, são diferentes de uma família para outra. Então, esses valores, essas crenças, elas não são adivinhadas pelas crianças, elas precisam ser sempre apresentadas e sempre reforçadas. E esses valores geralmente trazem limites, né? Então, na minha casa, por exemplo, eu não admito que o meu filho fale comigo num tom mais alto, né? Tudo bem, né? Porque a gente não precisa ninguém falar com o outro no tom mais alto. Então, primeiro eu estou dando o exemplo, eu falo baixo, né? Segundo, eu orientei a criança sobre isso, né? Então, ou eu simplesmente, toda vez que ela fala alto, eu vou lá, dou um tapa, puxo pelo braço, brigo e não explico que aquilo para mim é importante, né? E quando ela faz isso, primeiro eu brigo, depois eu vou começando a deixar para lá, enfim, eu não tenho persistência na minha regra, né? Isso vocês vão adaptar para todos os tipos de limite, né? Que vocês possam pensar, por exemplo, horário de sono, que a gente já falou, né? Mas meu filho não fica na cama, ele não dorme e tal. É persistência, gente, é persistência, não tem milagre, não tem remédio para isso.
Então, se a criança ela está acostumada a dormir tarde e a não ficar na própria cama, você vai ter que persistir junto com ela até que esse comportamento seja alterado, né? Então, você vai com ela todos os dias para o quarto, querendo ou não querendo, esse é o limite, né? Com respeito e tal, mas é levar junto para o quarto, mesmo que ela não queira. Se ela tem o quartinho dela separado, né? Vai deitar na cama dela, você não vai deitar junto, né? Você fica sentado numa cadeira do lado, de preferência, para que ela não tenha o contato do corpo, né? Porque senão quando você levanta, ela pode acordar pela falta do contato. Então é isso, né? A gente precisa persistir nos nossos limites e eu sei que essa é uma habilidade bem difícil, é difícil pra gente desenvolver, mas ela é extremamente necessária para as crianças e para tudo que vem vindo aí nesse período de pandemia e pós-pandemia, que mexeu muito com a vida das crianças. Talvez eles sejam o grupo, se não o mais atingido, com certeza um dos mais atingidos por toda essa mudança social aí que a gente teve, né? E aí as outras duas habilidades eu vou falar junto, que são as habilidades de expressão e de comunicação. A habilidade de expressão é a nossa habilidade de mostrar as nossas vulnerabilidades, que são confundidas com as nossas emoções. Então a gente tem uma crença de achar que se a gente mostra as nossas emoções, a gente é fraco, e de que vulnerabilidade é fraqueza. Mas essas crenças, elas não são reais, né? As crianças, elas precisam ver que a gente tem emoções para que elas entendam as emoções delas também, né? Então elas vêm e falam: olha, minha mãe tá triste, mas amanhã a minha mãe já tá bem. Então talvez seja assim, né? Talvez a gente possa ficar triste de vez em quando mesmo, e isso não ser um grande problema na nossa vida, né? Ou, olha, minha mãe tá triste muitos dias, diferente de mim. O que será que tá acontecendo? Será que tá diferente e tá errado para mim ou tá para ela, né? Então a criança ela vai começando a identificar as próprias emoções a partir da nossa capacidade de expressar as nossas emoções. Então, sempre dizer, né, assim, chega em casa, né, e fala: olha, eu tô feliz de estar em casa, né, ou hoje eu tô muito cansada, então eu quero ficar mais quietinho, né, isso também já exige da gente uma comunicação, uma capacidade mais assertiva de comunicação, mas as crianças, elas precisam do afeto, e a expressão do afeto, ela pode ser feita, então, verbalmente, né? Olha, filho, eu te amo, eu me preocupo com você, tamo junto, né? Te ajudo no que você precisar. Mas é também feita por gestos, né? Então, abraçar mais, passar a mão na cabeça, né? Vai passear, né? Vai sair com a criança, levar ela no parque para brincar, vai de mão dada, né? Se a criança não estiver muito empolgada para ir correndo na frente. Enfim, é a nossa capacidade de não segurar as nossas emoções, né? Mas sempre fazer com que elas estejam o máximo possível equilibradas, para que a criança tenha um bom modelo nesse sentido e para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta amada e assim ela se sinta em segurança. E aí a gente fala um pouco então dessa capacidade de comunicação mais assertiva, né? O que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação que consegue expressar aquilo que eu estou pensando e o que eu estou sentindo de uma forma que o outro consiga compreender também, né? Então tem uma regrinha que eu sempre gosto de dizer, né? Além do primeiro você ouve, depois você fala, e isso também vale para criança, né? Cada um de uma vez. Tem uma regrinha de que quando a gente vai falar alguma coisa que é importante, é bom que a gente fale o que a gente está pensando, mas também o que a gente está sentindo, para que o outro tenha uma condição de compreender melhor, né, o nosso lugar, né, de se colocar com mais facilidade no nosso lugar. Então, se eu vou dizer, por exemplo, se eu tô achando que a criança está sendo irresponsável porque ela não está usando máscara,
ao invés de eu ir lá e dar um chacoalhão nela e mandar ela colocar máscara porque sim, eu vou lá e vou dizer para ela assim, olha, eu tô muito preocupado com você porque eu já te expliquei que o coronavírus é perigoso e que é preciso que a gente use máscara para te proteger e proteger a gente. E eu tô vendo que você não tá colaborando comigo. E isso faz com que eu fique muito preocupada e também faz com que eu me sinta triste, porque parece que você não tá dando importância para o que eu falei, para o que eu te pedi. Bom, isso vai resolver todas as situações, né? Esse modelinho de comunicação não vai, mas ele tende a evitar muitos conflitos, né? E a facilitar a compreensão da criança. Então, a regrinha é sempre que a gente fale o que a gente está pensando, o porquê a gente está pensando isso e como nós estamos se sentindo com aquilo, tá? E as crianças geralmente compreendem, né? Quando a gente coloca essa parte mais emocional, elas geralmente compreendem o que está acontecendo. O que a gente está pensando, o porquê a gente está pensando e como nós estamos nos sentindo com relação a isso, né? E geralmente as crianças compreendem com mais facilidade quando a gente coloca essa parte mais emocional na conversa, né? Tudo isso, gente, é hábito, né? Então nós vamos voltar para a persistência e nós precisamos entender que esse é um modelo que a gente tem que levar para a vida. É como a gente se comunica e como a gente se expressa com todas as pessoas com quem nós convivemos e não só com a criança. Porque não adianta eu dizer para a criança em voz baixa que eu me preocupo com ela e tudo mais, e com outras pessoas que eu convivo eu ser extremamente grosseira, né? Ela vai, no mínimo, entender um sinal aí meio ambíguo de que algumas pessoas então merecem um bom tratamento enquanto outras não, né? Mas aí isso é uma outra conversa. Bom, se a gente conseguir, então, treinar na gente, né, as habilidades de persistência, de comunicação e de expressão, sempre tentando respeitar ao máximo, né, a criança como um ser humano, né, como um indivíduo que está em formação, que precisa de regras e limites, mas que é um ser humano, a gente tende a fazer aí a oferecer um espaço mais adequado para que a criança também se expresse, se comunique e entenda e faça valer os limites, né? O que dá segurança para ela e vai fazer com que os danos desse período tão incerto que a gente está vivendo possam ser menores do que a gente acha que vai acontecer. Porque, infelizmente, a gente não sabe, né? Como que as coisas vão seguir. Mas é isso, gente. Obrigada por terem me escutado até aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição, me mandem mensagem e a gente conversa, tá bom? Tá bom? Um beijão!